Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Entre Neurônios, esse podcast sobre o cérebro. Várias curiosidades e hoje vai ser o melhor episódio até agora. Hoje o nosso tema vai ser sobre TDAH. Estou aqui com meu amigo Frederico Velasco. Bom dia, Iron. Bom dia, tudo Fred. bem? Que saudade, hein? Cara, tem tempo, hein? Faz tempo, né, que a gente não se vê, né? Nossa, Cara bateu do céu. saudade. A hora que eu tava passando o som aqui, aí eu sentei de cá, né? Aí eu falei assim, ó. Tava, como diz a Isabela ali, eu tava com a voz de locutor. Aí eu, bom dia, tava passando assim, falei, hoje, como diz o Iron, hoje vai ser o melhor. Pô, até passei essa... sentei aqui e baixou o Iron Filho. Interpreta, claro. né? Bom dia, Iron. Quanto tempo, né, meu amigo? Que bom estarmos aqui de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está aí nos assistindo. Em todos né? os momentos, né? Todos os momentos, a qualquer hora, né? Legal, E Fred. como o Iron disse, hoje é um tema muito bacana, muito especial e vai ser o melhor podcast já gravado por nós. E Fred, a gente fala TDAH, mas é uma sigla, né? TDAH. Sim, sim. Conta pra gente, assim, já começa explicando e a gente vai sentindo como que é isso. Vambora. Então, TDAH, algumas pessoas acham que é uma doença, outras falam que é um transtorno, outras falam que é uma síndrome. Mas nós vamos explicar tudo agora. Ó, legal. Né? Começou bem. Já... TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Algumas pessoas falam TDAH, acham que não tem um A. É TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Pois bem, há sempre uma dúvida. É uma doença? Não, é uma síndrome, é um transtorno. Pois bem, o TDAH, ela é uma síndrome, né? Ela é um transtorno. E da onde que ela vem? Ela é uma síndrome, um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Por isso que o início dela, geralmente, 99% dos casos, se dá na infância, né? Legal. O que acontece? Ainda não há precisão de por que ela existe, mas se sabe das origens. Primeiro, essa é a origem biológica, né? Neurobiológica. Então é um transtorno neurobiológico. Transtorno neurobiológico, do neurodesenvolvimento. Por isso Legal. que é ali na infância. E aí ela surge, as suas origens, tem essa origem neurobiológica, né? Que você falou? Neurobiológica. Neurobiológica mesmo. Neurobiológica. É que você usa uma expressão. Neurobiológica. E só que ela tem vários fatores que podem desencadear. Sim. Como, por exemplo, a ingestão de bebida alcoólica na gestação, a utilização de drogas, Fumar durante a gestação. fumar durante a gestação. Bom, ali na infância, na primeira infância, algumas coisas podem acontecer, eventos traumáticos para essa criança, uma separação, muita violência, né? Mas lembrando sempre que ela tem uma origem ali genética, uma carga genética muito grande. E né? acaba que o ambiente pode influenciar para o desenvolvimento e até piora do TDAH. Perfeito, né, desenvolvimento e piora. E tem ainda um outro fator que as pessoas não conhecem muito. Tava vendo um caso de um rapaz com 20 anos, Certo. nunca apresentou nenhum sintomas de TDAH, só que ele apareceu um tumor benigno aqui na região frontal. E aí teve que fazer essa retirada. Após essa cirurgia, ele começou a apresentar sinais e sintomas de TDAH. Então faz um TDAH secundário. Perfeito, Iron. Usou a expressão perfeita. Isso é legal porque o TDAH geralmente ele é um transtorno primário, né? Sim. A gente quando vai pensar em causa de TDAH não tem uma causa em si, né? Tem vários... A neurobiologia já é entendida, já é estudada, a patologia já é estudada, mas a gente não pensa que ela foi causada por algo específico. Mas a gente pode ter o TDAH-like, o TDAH secundário. O COVID. O COVID, alguns pacientes fazem como se fosse um TDAH. A pessoa fica desatenta, fica com uma disfunção executiva, uma memória de curto prazo alterada, como se fosse o TDAH. Cara, isso que você comentou é muito legal desse caso, porque sempre que eu penso em TDAH, vem na minha cabeça o seguinte: TDAH não é uma coisa que surge de uma hora para outra. Sim. Nossa, rapaz, de uma semana para cá eu tô com TDAH. Não tem como, sabe? Sim. É uma doença que ela tem uma história, ela tem uma evolução, ela tem uma cara. Sim. E eu gosto muito da ideia de que nunca é uma foto, é um filme. Exatamente. Então ela tem um filme que ela vai desenvolvendo ao longo da vida.
Por isso que quando esse paciente chega, eu acho que você deve ter essa experiência, não é, não é simplesmente falar assim, como que você está? Não é. Exato. Me fala como que a sua vida pregressa, como que foi na escola, como que foi o desenvolvimento, como que foi o relacionamento. Sim. Porque o TDAH não é simplesmente uma coisa cognitiva, né? Mas também comportamental, não é? Exato. Não, e isso que você falou é muito importante, porque quando a gente vai lá ali pro DSM-5, ali, né, pro Manual Estatístico e Diagnóstico, né, ele, até o 4, ele trazia o TDAH só para a infância. E a partir do 5, ele trouxe para a vida adulta. Trouxe, mostrando que o adulto também tem. Uma correção extremamente necessária, Extremamente necessária, porque ela não fica na infância. Sim. Mas o que isso traz pra gente? Que quando a gente vai fazer aquela primeiro contato, a anamnese, para poder aprofundar, uma das coisas mais importantes é saber como que foi a sua infância. Sim. Você era uma criança agitada? Como teve dificuldade para estudar? Né? A gente verifica tudo isso para trás. Por quê? Porque no adulto o TDAH continua, só que muitas pessoas já têm habilidades para lidar com isso. Então a gente não pode tirar uma foto daquele momento. Por isso que você tem que fazer a anamnese perguntando tudo lá de trás. História na família? Algum transtorno mental na família? Exato. Você vai perguntando tudo. Se era uma criança agitada? Você gostava de muito esporte? Você vai aprofundando, né? Por quê? Porque, como você disse, não pode ser daquele momento. Sim. Tem que e ser isso para é trás. muito engraçado, cara, que muitas vezes a pessoa nem está procurando a gente pelo TDAH. E quando você vai investigando, muitas características do TDAH ela considerava que era normal. Sim. Eu sempre fui assim. E o TDAH, principalmente quando a gente pensa em déficit de atenção, ele é muito estigmatizado, né? Exatamente. É um menino que é lardinho. Não, mas ele é devagar, né? E na escola sempre foi mais lento. O irmão dele, nosso irmão, sempre foi esperto. E ainda tem comparação. Poxa. Né? E assim, e é uma comparação que desmerece, né? Como se um fosse burrinho, fosse devagar, tem dificuldade, mas de uma forma que hoje eu acho que mudou muito essa questão da educação, da atenção, da individualização, né? Mas sempre fica a ideia de, esse aqui tem mais dificuldade e acaba que não vai conseguir atingir os mesmos marcos. E o TDAH, na minha cabeça, é uma doença injusta. Porque a pessoa tem que tentar chegar no mesmo lugar ou até galgar algo muito maior que outras pessoas com uma dificuldade, com um déficit, né? Ele tem muito mais esforço. Muito mais esforço, né? Por isso injusto. Por isso injusto. Porque assim, enquanto uma pessoa neurotípica consegue fazer, um exemplo, tá bobo assim, vamos dizer, uma tarefa em 5 minutos, aquela pessoa que tem TDAH ele vai levar 15 Sim. e vai gastar muita energia para chegar ali. Então, algumas pessoas criticam muito, TDAH, não sei o quê, tudo você quer justificar, não sei o quê. Só que não sabem a dificuldade que é para essa pessoa conseguir resolver a mesma tarefa e ainda com mais tempo. Porque E maioria das fácil. vezes sem saber, né? Muitas vezes sem saber. Porque ela vai se adaptando. Exatamente. Igual eu tô comentando, ela chega e fala assim, olha, isso aí pra mim é o normal. E muitas das vezes a gente não chega pro coleguinha e fala assim, você precisa ler 3, 4 vezes? Você precisa se esforçar de tal forma? Você se perde lendo. Cara, é o normal e ela vai seguindo. Sim. E o ser humano, graças a Deus, tem uma capacidade de adaptação muito grande. E ele vai se adaptando, vai criando artimanhas, estratégias. E no TDAH isso é muito importante. Porque muitas das vezes ele nem precisa de tratamento medicamentoso, porque ele já foi colocando na rotina, na vida dele, estratégias não medicamentosas, Sim. Ou seja, ele vai se adaptando, olha, se eu fizer assim, eu lembro melhor, se eu fizer assado, eu consigo aprender melhor o conteúdo. Ele desenvolve estratégias, né? Exato. E aí, desde roteiros, a resumos, a repetição de estímulo, e essa repetição algumas vezes é muito desgastante, é muito sofrida. E aí, quando a gente conhece a doença e faz o diagnóstico precoce, cara, a vida da pessoa é mais fácil com menos sofrimento. Exato. E a gente bate isso aqui na tecla toda vez, né? Qualidade de vida, cara. Qualidade de vida. Não é simplesmente um diagnóstico. É você trazer para a pessoa uma qualidade de vida, evitando sofrimento, evitando um desgaste desnecessário. Exatamente. E olha, eu vou trazer minha experiência de vida. Por favor. Né?
Bom, Momento depoimento. Um momento de depoimento, exatamente. Será que dá pra gente colocar uma iluminação diferente? Aí foca, faz o foco, né? Aí, o que que acontece? Cara, eu sempre fui uma criança muito nudosa, assim. Muito criativa, muito agitada, muito inteligente, assim. Uma mente inquieta, né? Mente inquieta. Então, eu tinha muita criatividade. Minha criatividade era muito boa, assim. Eu sempre fui... Só que aí, eu tinha uma certa dificuldade para estudar. Eu nunca reprovei nada. Legal. Nenhuma faculdade, nenhuma pós, nenhuma matéria do ensino médio fundamental. Isso, 2 faculdades, né? Duas faculdades, né? 2 faculdades, 3 pós-graduações, né? 3 pós-graduações. 3 Eu sabia de pós-graduação. 2. Olha Eu só. fiz Direito de Trabalho e Processo de Trabalho, quando eu essa ainda aí estava fugiu. só no Direito. Essa aí fugiu. E aí, cara, nunca tive reprovações. Então, assim, primeira coisa, já vou até trazer um mito, cara. Por favor. Todo mundo fala que... Mito. Momento mito. Todo mundo fala que criança que tem TDAH, ele sempre vai ter muita dificuldade nos estudos, ao ponto de reprovar, ao ponto de sempre estar atrasado. E o mito a Isabela gosta. Mito a Isabela gosta. Esse é o momento que a Isabela que tá ali atrás, ela fala assim, ó, eu vim pra isso. Exatamente. E aí, não é um mito, não é verdade. Por quê? Ela vai ter uma maior dificuldade para poder, como a gente estava dizendo, uma criança normal vai fazer assim, a criança com TDAH vai demorar mais e gastar mais energia. Mas vem um ambiente. Eu sempre tive um ambiente acolhedor, que sempre me falava, você consegue, Isso é legal. você é capaz, vamos atrás, pega aula particular. Então a gente não pode dizer que toda criança com TDAH vai reprovar ou vai... Você entendeu? Ele vai ter uma dificuldade, vai gastar mais energia. Só que o ambiente que você está inserido, que a criança está inserida, é muito favorável. Eu lembro da minha mãe sempre dizer, meu filho, presta atenção, olha esse texto aqui, você consegue. E me incentivar, você consegue. Todo mundo consegue, você também vai conseguir. Ô Fred, uma E não sei o curiosidade. quê, sabe? Em algum momento foi falado assim, esse menino é hiperativo, esse menino tem TDAH? Na minha época, não. Porque eu não lembro de Não, comentar isso. Na minha época, não. Quando, em algum momento surgiu esse papo? Cara, foi... Na sua vida, Na assim? minha vida foi surgir com uns 27 anos, assim. Eu tava na Olha terapia. Não tem nem 2 anos. Não tem nem 2 anos, não. Esse herói é fenomenal. Mas assim, eu tinha 27 anos. Quando começou a surgir, minha psicóloga desconfiou, só que a gente falou, não, eu já estava tão adaptado. Não precisa tratar, né? Cara, com De 27 remédio, assim. anos eu já estava tão adaptado. Olha que doido. Só que aí a gente foi fazendo amnésia, meu histórico de vida pra trás, a gente foi ver como que era a minha infância, minha adolescência. Foi fazer o filme, né? Foi fazer o filme. E aí, naquele momento, a gente já estava tão adaptado que eu falei, não vou nem fazer avaliação, não. Só que aí chegou um momento ali com 30, depois de 3 anos, assim, na pandemia, na verdade. Na pandemia. Tava fazendo terapia, não, vamos fazer uma... E ela era neuropsicóloga também, vamos fazer uma avaliação? Vamos. Então vamos. E aí, deu a lógica, né? Não tinha... Bingou. Só que fez, cara, e aí minha cabeça fez assim, bum, fez total sentido na minha vida. Tudo isso era por déficit de atenção. Tudo isso, déficit de atenção e hiperatividade, né? Exatamente. O seu é o mais típico. Inclusive o mais comum, né? Isso que eu ia até comentar. Porque assim, ó, algumas pessoas falam, que menino tem TDAH, não. Ele não é hiperativo. Ou ele não tem TDAH, não. Ele é só desatento. Ele é apenas desatento, não tem hiperatividade. Perfeito. Ou fala, ele é apenas hiperativo, não tem desatenção. E não é TDAH. E não é TDAH. As Outro mito. Outro mito. Nossa, você tá voando. Perfeito, cara. Porque o que acontece? Nem toda pessoa que tem TDAH, ela vai ter combinado hiperatividade e desatenção. É o mais comum, é o mais típico. Mas vai ter crianças, adultos, que é só desatento. Legal. E que é só hiperativo. E junto vem uma impulsividade, né? Então, principalmente quando é o espectro mais hiperativo. Mais hiperativo, exatamente. Então, isso é um mito, porque as pessoas acham que todo TDAH tem a desatenção e hiperatividade. E uma coisa que é interessante, Fred, é que o TDAH em si, ele é mais comum no homem, né? Mais comum no homem. A prevalência é no sexo masculino, né? E também tem uma questão de, quando vai para a fase adulta, 2,5% da população permanece na vida adulta com TDAH. Cara, 2,5% parece pouco, mas não é, né, cara?
Se a gente for pensar... E assim, desses 2.500, não sei números em relação a isso, de casos subdiagnosticados. Que eu acho que até para fazer um estudo disso é muito difícil, né? Muito difícil. Mas eu tenho a sensação, cada vez mais no consultório, que a maioria dos pacientes que chegam com TDAH não tem o diagnóstico, no adulto. Na infância, até que a forma de pesquisar hoje ele já é mais sensível, né? As pessoas procuram mais, os pais procuram mais, já é mais falado. Tanto é que, se você for pensar, tem muita gente até falando assim, nossa, tem uma modinha, né? De diagnóstico de TDAH, de autismo, e isso eu acho que é até um pecado, né? Eu acho que existe uma questão, em alguns casos, de superdiagnósticos, mas ainda assim eu acho que a gente está tendo mais casos e a gente está diagnosticando mais porque eles não eram diagnosticados. E está sendo mais preciso, né, Heron? Tem mais estudos. Exato. Né? Então, os profissionais... mais estudadas, né? Exato. Então, os profissionais conseguem ampliar essa gama de diagnóstico, de saber o que é, o que não é. Né? Porque, como a gente estava dizendo, na minha infância, na minha adolescência, não se falava disso. Sim. Já existia, mas não se falava. Eu não lembrava disso. Entendeu? Não, já se falava TDAH. Era um menino custoso, que é hiperativo. Era, exatamente. A gente ouvia até a palavra hiperativo, né? Falava, mas não como hiperativo. Não como transtorno. E aí você falou um subdiagnóstico. Uma vez eu escrevi sobre isso. O subdiagnóstico na mulher, na menina. Sabe? O que acontece? E aí eu fui estudar, fui aprofundar. Há um subdiagnóstico muito grande nas meninas, nas mulheres. Porque a gente acha que TDAH é só aquele menino custoso. Sim. Que corre, que sobe, que senta. Ou a menina também. Nossa, aquela menina é agitada. Mas, na verdade, a gente esquece da fase da parte de desatenção. O que acontece? A menina, ela é muitas vezes conhecida como aquela menina quietinha, que tá no mundo da lua. Porque a menina é mais sonhadora. A menina tá mais quietinha no canto dela. E aí ela passa na adolescência com isso. Porque mulher é assim. Mulher sonha mais. Mas, na verdade, essa criança, essa adolescente, ela tem um TDAH. Pode ser que ela tenha, né? Claro, um TDAH. Então, há um subdiagnóstico. Porque, não vou procurar ajuda, não. Às vezes ela tá desatenta no colégio porque ela tá viajando. Já tá na adolescência, tá pensando em alguém. Sim. E aí acaba não fazendo. Justifica. A gente justifica esse déficit de atenção como se for normatizando, como se fosse uma coisa, isso é ok. E aí, depois que cresce, melhora. E aí entra na fase da adolescência e essa menina, o que ela vai fazer? Ela vai começar a ficar mais depressiva muitas vezes. Por quê? Porque ela não consegue fazer igual as outras colegas conseguem. Sim. E ela é mais se frustra mais. introspectiva, ela é mais quieta. Mas na cabeça dela tá tudo bem, porque mulher é assim. E tá tudo bem. Né? E não tá, né? E não tá. E aí vem uma comorbidade, aí vem uma depressão, às vezes vem uma ansiedade. Sim. Né? Porque ela não se vê igual às outras pessoas. Cara, né? e assim, comentou de uma coisa reativa, né? Sim. Da dificuldade. A ansiedade muitas vezes acontece também pela impersistência de conseguir fazer atividades, pela dificuldade de ter foco, que acaba levando à procrastinação. E aí, consequentemente, é uma mulher, no caso, que a gente está comentando, né? Que não termina os afazeres, não termina... Olha, eu me propus a fazer isso e acabei não conseguindo. E aí gera aquele ciclo, né, de frustração, de expectativa que nunca é atingida, de metas que acabam, que se esvaem. E isso gera uma ansiedade pela própria característica do déficit de atenção. E isso a gente tem que preocupar. Sim. E vem uma cobrança na sociedade, nas pessoas e dela ao redor. Também, e né? dela também. E aí as pessoas ficam pressionando. Isso você não fez, você não consegue. De novo, você está pulando disso para isso. Porque uma das características que é interessante trazer, principalmente na fase adulta, como a gente percebe, assim, um adulto com TDAH, muitas vezes, ele é aquele adulto, às vezes que a gente fala irresponsável, que dirige muito rápido, que corrida, ou se não aquele que fica pulando de emprego em emprego. Não persiste. Não consegue dar continuidade. Então, o diagnóstico na fase adulta, ele é importante também. E até do trabalho, nossa, eu tenho que entregar um trabalho, eu tenho que entregar um serviço, igual uma petição, né? E aí, eu sou acostumado a sempre deixar para a última hora.
Mas não é. Uhum. É porque às vezes é pela procrastinação, pela dificuldade de focar, pela dificuldade de manter algumas atividades, que algumas vezes falam até atividades que são um pouco mais tediosas, né? Olha, quando não é uma atividade tão gostosa, tão prazerosa, acaba se engajando menos e conseguindo ficar menos naquela atividade por mais tempo. Exatamente. E aí, o que acontece? Aí, trazendo meu exemplo novamente. Cara, quando eu fiz a especialização de Direitos Humanos e Infância lá na UFG, eu tinha que entregar o meu TCC. Certo. E aí o prazo estava ali apertado, né? E aí procrastinava muito. E sofria por estar procrastinando, né? Tipo assim, e aí eu tinha que fazer e eu tava pensando naquilo, mas eu não conseguia focar, dar atenção. E aí, cara, eu fiz, assim, porque a Bruna me apertou. Assim, eu falei, não, amor, eu vou desistir, nem tem que sentar, pegar, dar mais aula. Não, vai não, de jeito nenhum. Ah, não, eu tô com preguiça mais. Não vai não. E aí ela me empurrou na parede e aí eu pensei, não, cara, eu consigo. Pior que eu sabia que eu conseguia, só que eu já tinha procrastinado tanto. Agora você imagina, fazer um projeto, um final de curso, né? Um TCC no final do curso em poucos dias, e aí eu fiz em uma semana. Olha só. Eu fiz em uma semana. Mas não foi fácil, não foi sentei e fiz. É uma semana sofrida. Sim. É pouco, cara. Uma semana, gente, leva um semestre, um ano pra fazer. Só que eu sentei, ó. Só que eu sentava e, ó, e de repente levantava. E de repente ia, voltava, dormia tarde. Cara, foi muito exausto. Foi tão exausto, Iron, que depois que acabou eu apresentei, que eu já tinha que apresentar, foi uma semana mesmo, assim, meu orientador ficou louco. Aí, na outra semana eu apresentei, no final de semana eu apresentei, passei 15 dias praticamente cama, assim, exausto. Nossa. Cansado. Mental e físico. Mental e físico, assim, porque é uma energia muito grande que se gasta. Você entendeu? Então, assim, não é, as pessoas, não é só sentar e fazer. Não é. Tem qualquer coisa chama a sua atenção. Sim. E olha que eu já era bem mais velho. Já estava acostumado. E tinha muita estratégia. Tinha acostumado que eu tinha uma dificuldade, né? Eu nem sabia ainda que era TDAH na época. Mas eu sabia que eu tinha uma dificuldade. Mas eu sabia que eu ia conseguir. Legal. Entendeu? Porque o meu ambiente sempre foi esse. Você consegue. Você é capaz. Uma rede de apoio muito boa. Porque na infância, um dos maiores problemas é aquela criança que tem uma dificuldade, os pais não sabem o que é e ficam assim, larga de ser burro, menino. Sim. Presta atenção, todo mundo consegue, você não consegue. Olha isso que você está fazendo. E isso vai incapacitando essa criança. Ela vai crescendo achando que ela é burra. Sim. Achando que ela não é capaz. Né? E isso prejudica muito, até para essa criança, se ela não for diagnosticada, para desenvolver as suas próprias estratégias para lidar com todos os problemas. E algumas vezes até para criar essas estratégias tem uma pessoa guiando, né, para ela criar estratégias, né? Cara, e você comentou dessa questão de pegar uma semana para estudar e aí você teve que focar muito, mas de repente você se levantava. Eu acho que no TDAH, uma das coisas que é muito legal é as estratégias. Sim. E para isso a gente tem que dar algumas dicas, né? Uma dica que eu acho muito legal para estudo é o método Pomodoro. Perfeito. Cara, o método Pomodoro eu acho espetacular, inclusive para quem não tem TDAH. Sim. Mas para quem tem TDAH eu recomendo muito, que é o seguinte, você pega ciclos de estudo, você pega 25 minutos e tira celular, tira questões de distratores, né? O celular fica longe, coloca uma sala mais quieta, que não vai estar passando pessoas, e foca por 25 minutos naquele tema. E para por 5 minutos. Para você poder distrair, levantar, tomar uma água, e depois volta mais 25 minutos e faz 4 ciclos assim, e depois tem um intervalo maior. Por quê? Porque essa pessoa é muito melhor ela focar por 25 minutos, ter 25 minutos produtivo e rendendo, do que ela ficar 2, 3 horas, que na verdade rendeu 10, 15 minutos, e o sofrimento, né? E aí gera aquela expectativa de aprender, o sofrimento de você não estar tendo uma absorção como você queria. Sim. E os pensamentos vão entrando, está estudando, viu que não absorveu, começa a sofrer porque não conseguiu absorver. E essa estratégia é
canalize sua atenção, Sim. foque naquele momento e tenha momentos para descansar. Uma coisa que eu acho muito legal, a gente até comentou uma vez, é que aulas, na minha opinião, e assim até por estudos, para mim tinha que ser 45, 50 minutos. Por causa de fôlego atencional. Sim. Para quem tem TDAH, é mais difícil, claro. Sim. E para as pessoas que não têm o TDAH, acaba que o fôlego atencional vai reduzindo. E a capacidade de você manter aquilo ali, prestando atenção e observando, e sem se tornar chato, enfadonho, né? É normal. Então, eu acho que essa aula de 45, 50 minutos é o tempo ideal. E engraçado é assim, ó. Até uma dica, né? Outra dica. Da método Pomodoro, se misturar com uma outra questão. Quando eu estava estudando muito para concurso, eu tinha aquela mania de fazer meu cronograma e punha assim, 1 hora de tal matéria, 1h30 de tal, 2 horas de outra, aí vem mais 2 horas, mais 1h30. E aí, cara, estudando muito sobre aprendizado, né, métodos de estudo, foi onde eu conheci a técnica Pomodoro, né, de dividir o tempo ali em 25 minutos. E aí eu aprendi a fazer ciclos de estudo. Legal. Ou seja, é mais ou menos isso que você está falando. Quando eu ia assistir videoaulas, por exemplo, ou até ler alguma coisa, eu nunca ficava 2 horas no conteúdo. Era assim, ó. Usava o método Pomodoro, ficava ali meia hora. Na verdade, eu usava meia hora com uma matéria. Certo. Levantava, descansava, mais meia hora, só que eu ia para outra matéria. Legal. Fazia ciclos de estudos. Claro que às vezes passa 45 minutos, né? Então, tanto as aulas que eu fazia online, para preparativo, eram sempre aulas de 27, 32 minutos. Se dividiam em blocos. E isso ajudava muito. Então, eu dividia em blocos, só que eu fazia um ciclo. Então, por exemplo, eu não ia estudar, um exemplo, né? Informática só na segunda. Não, eu fazia ciclos de estudo. Aí tinha matemática, português, psicologia, não sei o que, não sei o que. E todos os dias eu estava estudando essas matérias. E eu fazia uns ciclos, só que eu sempre focado. Estudava ali meia hora, focado, levantava, tomava um café no banheiro, voltava, já estava em outra matéria. E não fica aquela coisa cansativa. Sim. Então, essa é uma boa estratégia para quem está fazendo o Enem, para quem está estudando para um concurso, né? De fazer ciclos de estudos usando o método Pomodoro. Legal, de hein? pequenos intervalos de estudos. E Fred, nessa questão de estudos, acho que tem várias estratégias, acho que a gente pode até uma hora gravar sobre isso. Só estratégias. Uma das formas que a gente memoriza é repetição, né? Sim. E aí, a ideia do método Pomodoro, você vai estar conseguindo focar naquele momento, mas você tem que ter nesse seu roteiro, nesse seu cronograma de estudo, momentos que você vai revisar e testar o seu aprendizado. Perfeito. Isso também é muito importante. Muito importante. O que acontece? Uma das coisas ideais é, estudou hoje, revisa amanhã. Sim. Depois você revisa com 7 dias. Exatamente. Depois você revisa com 15 e com 30. E questões, né? Pra E você aí, testar no se meio tá disso, você vai fazer questões. Ah, não consegui? Volta ali no seu resumo, por exemplo, que você fez um resumo. Você volta no seu resumo, que você pegou na aula, que você pegou no livro, que você está estudando. Opa, é aqui. Volta para as questões, para comprovar, né, e reforçar, e memorizar o que você aprendeu. Legal. Né? E Fred, tem uma coisa interessante que a gente começou o assunto, que são as comorbidades no TDAH. Sim. Desde transtornos de humor, ansiedade, depressão, mas também dislexia, disgrafia, que são dificuldades, às vezes, de leitura, de escrita, né? Muitas das vezes no TDAH, a dificuldade de leitura é pela atenção, mas também pela dislexia, em que come palavras, pula linhas, e acaba que nem nota, porque, igual eu comentei, não fica perguntando pro coleguinha assim, você também pula linha? Não, porque acha que é o normal. Ou simplesmente ele nem nota que isso é uma dificuldade, ele simplesmente volta onde estava, ou se perdeu e volta desde o começo. E aquilo se torna algo normal. E essa abordagem, esse entendimento do problema, como você disse, para você resolver um problema, você tem que entender que ele existe, né? Até entender desses outras dificuldades de leitura, de escrita, de aprendizado, são importantes para ter uma boa abordagem para melhorar isso, né? Exatamente. E Fred, me fala uma coisa, e quando a gente pensa em TDAH, como que é uma avaliação neuropsicológica? Perfeito, Iron.
Vou falar em geral, tá? Tanto adulto quanto idosos, assim. Legal. Quanto adulto. Só tanto criança quanto adulto, né? Fala tanto adultos e idosos. Tanto criança quanto adultos. Primeiro você vai fazer uma anamnese. Certo. Muito bem feita, como a gente já trouxe, né? Segundo, você vai ali investigar a inteligência, a grau de inteligência, né? Porque sempre tem, como eu disse aquele dia, com adultos a gente não se preocupa com teste de inteligência. Uhum. Já quando você está fazendo um diagnóstico de TDAH, a gente precisa saber o grau de inteligência dessa pessoa, né? Você faz isso. Vai fazer aplicação de testes de memória, para saber como que está essa memória. Vai fazer de atenção. Vai fazer das funções executivas, né? Nossa, o que acontece? Por que a gente faz na memória? Para saber se ela é boa ou não de memória? Não. E aí uma coisa muito interessante. Pessoas com TDAH, crianças, adolescentes, adultos com TDAH, às vezes eles têm uma memória ótima. Memória, assim, excepcional. Só que as pessoas falam assim, só que ela esquece algumas coisas. Então, por exemplo, onde deixou a chave, onde fez isso, onde fez aquilo. Esquece mesmo, assim. Deixou lá e sai, vai embora. E a pessoa, cara, isso é ruim demais de memória. Então, você aplica um teste de memória e você vê que a pessoa não é ruim de memória. É desatento. E aí você vai fazer um teste de desatenção, você vê, opa, aqui tem uma desatenção. Então, ela tem esquecido as coisas ou ela não presta atenção e aí ela esquece. Exato. Entendeu? Ela é desatenta, ela não presta atenção, ela é muito agitada, então conversa. Não, coloca lá, não vou pegar. E de repente já, ó, elevador, pega o elevador, esqueceu a sacola lá. Exato. Entendeu? Nossa, não é porque aquela pessoa tem problemas de memória. Por isso que é importante aplicar testes de memória numa criança, num adolescente, quando está fazendo essa investigação de TDAH. Legal. Né? E aí a gente faz muitos encaminhamentos. Encaminhamento para médico, dependendo para pedagogos, como a gente disse na questão aí, você falou, né, disgrafia, descalculia, dislexia, né? A gente faz encaminhamentos para psicopedagogos, a gente faz indicações para fazer psicoterapia na abordagem cognitivo comportamental. Muito legal. Né? E aí vai ser fundamental. Porque quando se passa por um psicólogo nessa linha, nessa área, né? O que ele vai fazer? Ele vai ajudar a criança, adolescente ou adulto a desenvolver estratégias para lidar com várias dessas questões que ele enfrenta no dia a dia. Né? Então, por exemplo, a lidar na impulsividade, a desenvolver estratégias para memorizar, seja fazendo um resumo, seja anotando em post-it, desenvolvendo estratégias. Né? O psicólogo vai conseguir ajudar nesse sentido. E assim, é muito importante, porque a minha abordagem que eu trabalhava quando eu estava nessa de se eu tenho TDAH, se eu não tenho, ela era cognitivo-comportamental, a psicóloga. Legal. E aí eu já tinha muitas estratégias, algumas erradas, porque eu tava indo na tora, eu tava vivendo. Você foi fazendo. Fui fazendo. E ela foi me orientando, ela foi me guiando. E se a gente fizer assim? E aí eu fui, né, crescendo. E, Iron, só para completar, e aí quando eu descobri que eu tinha TDAH, eu fiz um boom na minha cabeça, né? Tipo assim, caramba, então tudo aquilo foi porque eu sempre tive. Cara, se eu tivesse diagnosticado lá atrás e tratado, eu tinha sofrido menos, né? Sim. Porque a gente passa por um sofrimento, por essa, querendo ou não, um sofrimento de comparação, né? Cara, por que as pessoas ali conseguem e eu tô com essa dificuldade, né? Só que aí vem um fator muito importante. A gente também não pode justificar tudo na nossa vida em cima desse transtorno. Carimba ali, carimba, ponto. Virar uma muleta, né, também. Eu não consegui porque eu tenho TDAH. Aham. Tudo vira TDAH. Tudo se você quer levar a culpa pro seu TDAH. Beleza, a gente tem. O que a gente pode fazer para melhorar? E aí a culpa pode recair em nós, e não no TDAH. Sim. Entendeu? Você tem corresponsabilidade. Que eu tenho, cara. Eu tenho dificuldade para concentrar, para entregar, para fazer qualquer coisa assim, né? Hoje eu não tenho mais, mas assim, eu tô trazendo um adolescente, um adulto que tá no início da fase adulta. Eu tenho dificuldade. É porque eu tenho TDAH. Beleza. E o que eu vou fazer agora para poder driblar ele? Você vai continuar tendo, muitas vezes. O que eu vou fazer para driblar? E aí vem o seu papel como... Vou me esforçar, vou procurar habilidades, vou procurar um tratamento medicamentoso, né? Então, a gente não pode carimbar e falar que é tudo a culpa do TDAH. A
gente tem que se esforçar e tentar mudar. Né? Cara, e nesse se esforçar, às vezes a gente entender algumas coisas que a gente pode adaptar para driblar isso é legal. Aulas visuais, em alguns momentos, são importantes. Sim. Eu já vi uma coisa que eu comecei até a indicar para alguns pacientes, que é audiobook. Porque tem paciente que tem uma dificuldade de dislexia e de atenção mesmo, de focar naquilo, que quando ele está ouvindo o livro, acaba sendo mais fácil. Sim. Sei que muitas pessoas são contra, né, os audiobooks, até pela questão de absorção, mas é muito melhor você conseguir ter uma absorção, um aprendizado, do que não ter. Sim. Do que procrastinar de tal forma, ou não se engajar, ou não pegar para ler mesmo, do que e fazer com o audiobook, do que não fazer nada. Sim. Então, eu acho que é uma outra abordagem interessante. E a pessoa entender a forma como ela assiste a aulas, como ela aprende, até para ela sentir, olha, tem pessoa mais visual, tem pessoa que é mais escrita, do resumo, e mapas mentais, né? Sim. E a partir disso vai guiando de forma individual, né? Iron, agora eu quero saber o seguinte, eu trouxe a parte dessa indicação que eu faço, né, para psicólogo, faço para médicos, neurologistas, e eu quero saber, quando chega um paciente para vocês, qual que é a forma de lidar e, geralmente, quais são as prescrições médicas, medicamentosas para esses pacientes? O que funciona, o que não funciona? Tem coisas novas no mercado? Como que tá isso? Cara, isso é muito legal. Primeira coisa, tem chegado cada vez mais no consultório e muitas das vezes não é TDAH. Isso aí já eu acho que é o primeiro passo. Sim. É entender, eu não estou falando nem de uma indicação sua, é de chegar no consultório, olha, doutor, minha irmã falou que eu tenho TDAH. Minha mãe está falando que eu tenho TDAH. Olha, eu estou assistindo mal, eu estou super desatento, eu não consigo fazer as coisas, eu tenho TDAH. E pela própria modinha, pelo próprio supradiagnóstico, né? Mas, e assim, eu acho que o primeiro passo é entender, estamos frente a um TDAH ou não. Sim. E aí eu vou fazendo esse filme, né? Criando na minha cabeça essa historinha para acompanhar, para ver se tem características típicas de um transtorno neurobiológico, um transtorno de alteração de aprendizagem e tal. Beleza. A partir desse momento que a gente fez esse diagnóstico, como a gente disse no começo, é um diagnóstico algo primário, né? Sim. E consequentemente é uma exclusão. Então eu vou solicitar alguns exames para excluir causas secundárias. Vou fazer um exame de imagem para ver se não tem uma lesão que justifique. Vou fazer exames de sangue para ver se não tem alguma alteração de vitaminas, alterações metabólicas que possam justificar um déficit de atenção. E depois disso a gente vai para o tratamento. Sim. E nessa investigação eu já peço um eletrocardiograma. Porque muitas vezes eu vou usar um psicoestimulante, o psicoestimulante pode aumentar o risco de arritmia em alguns casos. Sim. Então, eu já quero descartar se o paciente não tem uma maior predisposição a fazer uma arritmia, se ele já tem uma alteração cardíaca que até contraindica o uso do psicoestimulante. E hoje, o psicoestimulante é a primeira linha, né? Sim. Metilfenidato, lisdexamfetamina, que é o Venvance, Ritalina, Concerta, né? São a primeira linha e eles estão fazendo o quê? Repondo dopamina. Sim. Eles estão nivelando a dopamina dessa pessoa com uma pessoa que não tem TDAH, ou seja, com uma pessoa que tem o nível de dopamina normal. Sim. E eu gosto muito da ideia de neurotransmissor de dopamina, serotonina, noradrenalina, porque é muito mais fácil na minha cabeça pensar o que eu vou usar e pensar o que eu estou esperando de melhora. Quando eu estou dando um remédio para aumentar a dopamina, algumas das vezes eu não vou dar o psicoestimulante. Um ansiolítico, um antidepressivo, às vezes aumenta a dopamina, melhora um quadro de ansiedade que tem ali concomitante, sem eu precisar dar um psicoestimulante. Beleza. E uma coisa que eu já reparei, não lembro de ter achado isso na literatura, de ter lido algo nesse sentido, mas quando eu dou dopamina para o paciente, e ele já tem um nível normal, eu estou passando. E aí a dopamina está em excesso no organismo.
consequentemente, a quantidade de efeitos colaterais é bem importante. Sim. Você nota que o paciente fica, olha, com tremor, nervosismo, agressividade, batedeira, suando, agitado, inquieto. Por quê? Porque está passando dopamina. Ou seja, não estava precisando. Muitas vezes não estava precisando. Quando eu dou dopamina no paciente que tem um déficit, e eu chego essa dopamina para um nível normal, cara, a maioria esmagadora não tem um efeito colateral. Sim. E aí que vem um dos maiores problemas. Adolescentes, jovens, assim, querem tomar Ritalina para estudar. Só que não tem diagnóstico de nada. Sim. E isso é muito prejudicial. Demais, perigoso. Perigosíssimo, porque, como você diz, as pessoas têm um preconceito. O remédio, a Ritalina, ela é estimulante. A criança já é agitada, como que eu dou um estimulante para ela? As pessoas ficam desse jeito, mas é o que você explicou. As pessoas normais têm um nível de dopamina aqui. Quando você dá essa medicação para as pessoas que têm TDAH, você vai estimular. Ele é estimulante, mas é para fazer isso aqui, ó. E quando uma pessoa que não tem TDAH utiliza esse estimulante, como você diz, ela passa. E aí, os estudos mostram que aumenta risco de infarto. Sim. Aumenta risco de dependência. E assim, a dopamina é algo gostoso, né? Sim. A dopamina da energia, a dopamina da tesão. Então, e assim, for pensar, o próprio Venvance, ele é um análogo de anfetamina, né? Então, assim, a anfetamina é isso, né? Dá a energia, a fissura, a agitação, o tesão. E a pessoa cada vez vai mais em busca daquilo. Sim. A gente não busca o sofrimento, a gente busca o prazer, né? A gente busca a nossa zona de conforto, né? Então, assim, essas pessoas acabam se colocando em risco, até por medicações não prescritas por profissional habilitado, né? E aumenta o risco de complicações graves. Inclusive, de transtornos psiquiátricos, aumenta o risco de psicose, de alucinações, né? Então, assim, tem que ter uma responsabilidade, uma parcimônia na hora de indicar e de tomar. E uma outra coisa que é legal... Nossa, me fugiu o raciocínio. Tá, enquanto você vai falando, se fugiu, eu vou trazer uma questão aqui que é muito importante, já pra gente já indo pra esse finalmente aí, né? Que é muito importante, é o seguinte. Pais, mães, acham que muitas vezes a criança ela não presta atenção lá na escola, mas em casa quando tá jogando videogame, é uma criança que é focada no videogame. Consegue ficar atenta. Nossa, atento. Não, esse menino tem TDAH não. Esse menino não tem problema não. Só que o que acontece? O TDAH, o comportamento são em vários ambientes. Então, você vai olhar o comportamento lá na escola. Sim. Você vai olhar o comportamento em casa. Você vai olhar o comportamento quando tá brincando. Você vai olhar o comportamento lá na igreja. Ela é a mesma criança agitada ou desconcentrada, ou que gosta de correr, ou sempre muito quietinho, em todos os ambientes. Por que que lá no videogame, ou quando tá vendo um filme, ela foca? Porque é algo muito prazeroso. Sim. Agora, ficar uma hora e meia em frente à professora é entediante. Né? Então, a gente tem que perceber, os pais têm que perceber isso, que não é porque em casa, assistindo um filme, jogando videogame, ela é quieta, ela é concentrada, que ela pode não ter. A gente tem que investigar na escola, em outros ambientes, com a família, na casa da avó, como que essa criança é? Exato. Como que ela se comporta nesses outros ambientes, né? E levar para o profissional para ajudar nesse diagnóstico, né? Fred, eu acho que essa nossa conversa foi muito legal. Foi muito legal e tem muita coisa ainda para falar. Ainda, né? Cara, tem muita coisa ainda pra gente. Não dá para esgotar hoje. Não dá. Hoje a gente pincelou. Legal. Né? E Fred, se brincar, na próxima vez a gente até traz um convidado. Para ter uma nova abordagem, outro ponto de vista também. Muito bom. É uma ótima ideia. Fred, então, muito obrigado mais uma vez por esse momento de prazer, de troca e de aprendizado. E vamos encerrar por aqui. Estamos a cada 15 dias, segunda-feira no YouTube, às 19 horas, 19h30. Sim. E continue nos acompanhando. Sigam, curtam, compartilhem. E muito obrigado, pessoal.